Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube da Code Experts. Nesse vídeo, a gente vai começar a desenvolver uma API REST, mas sendo guiado por testes e usando a filosofia do TDD, tá bom? Então, eu queria fazer um vídeo de sua primeira API REST com o Laravel 9, mas eu acho que seria um passo a mais repetido aqui no canal, até porque se você fizer o projeto da sua primeira API REST, que eu vou deixar linkado aqui inclusive, e viesse para o 9, tecnicamente não teria tanta mudança, tá bom? Do que eu mostrei no caso. Então eu vou tomar um approach diferente, eu vou focar aqui em nós criarmos uma API REST, eu vou quebrar os vídeos para não ficar tão maçante e criar essa API REST a partir de testes, tá bom? Então, pro caso de você chegar aqui e querer aprender API REST, eu recomendo fortemente que você veja o vídeo sobre sua primeira API REST, que eu deixei linkado no card para você aqui, e entenda o que é uma API REST, porque aqui provavelmente pode ser que seja um conteúdo um pouco mais denso para você e maçante, tá bom? Mas, caso queira acompanhar também, fica à vontade, qualquer dúvida do processo, só deixar aqui abaixo. Nesse vídeo a gente vai fazer todo o approach do início do projeto e já começar os primeiros pontos de teste ali, ver o que é necessário para que a gente possa trabalhar, tá? Então, como eu comentei, eu vou usar aqui especificamente TDD, tá? Porque tecnicamente a gente vai estar testando e o TDD ele vai me permitir o quê? Vai me permitir pensar primeiramente na interface de utilização de algo para que eu possa depois fazer a implementação disso. Então eu penso em como vai ser a interface de utilização por meio de escrever os testes, depois eu faço a implementação real do que esse teste está pretendendo, tá bom? Então é uma filosofia em que você cria primeiro o teste, depois vai e faz a implementação. Nesse caso, por esse pensamento, você vai ter algumas linhas. Por exemplo, quando eu crio um teste para algo que não existe, eu provavelmente, quando fazer o primeiro run, a primeira run do teste, fazer a primeira execução daquele teste, eu vou ter algo quebrando. E isso é um passo normal no TDD, uma vez que a implementação ainda não está pronta, tá? Então, quando quebrar, o que eu faço? Eu vou fazer o próximo passo, que é escrever o mínimo para que aquele teste passe. Então, venho e escrevo o mínimo para o teste passar, tá bom? E aí você vai repetir esse ciclo e no quesito de sempre testando e aquela implementação, ela vai sendo refatorada durante esse ciclo para que você tenha uma melhor implementação do código que aquele teste propõe, tá? Seguindo o roteiro do teste ali. Então o ciclo básico do TDD é: você escreve o teste, pensa na implementação, você vai ter uma falha na primeira execução, tá? Você vem, escreve o mínimo para o teste passar, roda o teste, você vai ter um verde que vai indicar que você passou aquele teste. E aí você continua o ciclo para a refatoração daquela implementação, para que ela fique um código bem interessante daquela implementação, e aí você vai ter sempre esse ciclo repetindo. Você tem um teste falhando, você escreve o mínimo para ele passar, ele vai passar, você refatora para que ele possa chegar num código aceitável daquela implementação e vai repetindo isso para todos os seus testes, tá? Lembrando que você tem vários tipos de teste, você tem testes unitários, que é o que são os mais comentados, eu acredito, que basicamente você testa a unidade ali mínima daquele código, normalmente de uma classe, por exemplo, as unidades mínimas seriam os métodos e você vai testando ali por unidade, tá? Organizado num roteiro bem interessante para que o teste realmente represente aquilo que a implementação vai fazer e que você consiga cobrir de verdade o teste sendo uma parte que realmente confirma que aquela execução está caminhando corretamente, tá bom? E caminhando nessa jornada de teste, você vai encontrar outros tipos de teste, como testes funcionais, testes de integração, testes de features, e basicamente a gente vai utilizar aqui dentro do Laravel o
teste de feature, onde a gente vai testar de fato o funcionamento da nossa API. Tá? Normalmente a gente chama esse tipo de teste funcional, mas se a gente pensar também a forma como a API vai funcionar, como ela tem que trabalhar, não deixa de se encaixar também em um teste de feature, até porque você vai testar se aquela feature está funcionando corretamente, no quesito de caminho de negócio proposto por aquela feature. Ou seja, o que ela vai resolver? Ela está resolvendo corretamente? Se eu imputo os dados nela, os dados estão sendo processados corretamente, o retorno está correto e assim por diante. Tá bom? Então, basicamente, por padrão no Laravel, quando você cria um teste por meio do Artisan, ele já encaixa em um teste de feature e a gente vai ver as primeiras estruturas disso aqui no projeto que a gente vai iniciar. Então, deixa eu só mudar minha câmera aqui. Beleza? Vou aqui pro meu terminal, estou aqui no WSL do Windows. Tá, então eu vou basicamente aqui iniciar o projeto usando o laravel.build, tá? Então, laravel.build. O nome do projeto eu vou chamar de API-TDD e vou passar aqui o parâmetro if e vou colocar aqui o MySQL só para compor os nossos serviços, tá bom? Opa, acabei esquecendo aqui de usar o pipe e executar isso com bash. Então, vou agilizar aqui para o ponto que o projeto já for concluído e inicializado, tá? Finalizou aqui pra gente, eu errei um pouco a senha aqui que eu tava colocando outra senha, mas tá tranquilo, o projeto ele já foi iniciado aqui pra gente, API TDD. Eu vou entrar nessa pasta, vou limpar minha tela aqui e eu vou abrir esse projeto aqui no meu PHP Storm, tá? Por fins de facilitar algumas navegações dentro do projeto, uma vez que o meu VS Code ele não está tão incrementado ainda para o Laravel, tá bom? Então vou iniciar rapidamente aqui e já volto. Você pode ficar à vontade para seguir com o VS Code, se assim desejar, tá? Beleza? Então eu vim aqui em File, Open, tá? O arquivo é abrir e eu consigo encontrar a partição do meu WSL aqui na listagem já também, tá? E eu posso entrar normalmente nele, na pasta Home, na minha pasta do usuário e vir aqui em Projetos e selecionar a pasta API-TDD, tá? Nessa janela, beleza? Deixa ele fazer o índice aqui de todos os arquivos, tá? Vou cortar essas partes pra gente não perder tempo. Beleza, então ele já concluiu aqui o índice, tá? Fazer o índice aqui de todos os arquivos do projeto e basicamente na estrutura do Laravel a gente vai ter uma pasta chamada de testes, tá? Na raiz, você vai encontrar o test case base, tá? Do framework. Você vai encontrar um arquivo que faz o boot da aplicação para que você tenha os testes funcionando corretamente. Se você já tem experiência com teste em outros frameworks, você vai entender que o framework em si, na parte de testes que ele se propõe para você, ele vai ter algo que tem a ver com Create Application, ou seja, um arquivo que ele vai fazer o boot do framework com o necessário para que você rode os testes realmente tendo uma aplicação Laravel disponível ali para que você possa interagir, tá bom? Então ele também vai ter esse Create Application dentro da pasta testes. Como eu comentei, você vai ter aqui duas pastas também, uma para testes de feature e uma para testes de unidade, tá? E unit test, né? Testes unitários. E um ponto bem importante é, nos frameworks, não que isso seja regra, mas normalmente você vai ter algo para testar mais as coisas de forma mais funcionais, tá? Mais features, mais integração. Porque normalmente os componentes que vêm no framework, os componentes que vêm ali na tua aplicação do framework, de outros pacotes, normalmente são códigos que já vêm com testes. Então não faz sentido você testar novamente. Por exemplo, eu vou testar uma condicional do Eloquent. Tecnicamente, testar os métodos de forma mais unitária ali, no mínimo daquela classe que faz as conexões, que faz a conversa com o banco, por exemplo, não faz sentido, porque isso provavelmente já foi testado e mapeado pelo time de desenvolvimento. Claro que se você pegar isso do repositório, fazer testes e verificar se algo está quebrando, você vai ter que, se você for mandar uma fix, uma correção, você vai ter que mandar a correção com o teste daquilo junto, tá?
Então, o que já é do framework, o que é testado, não faz sentido você estar testando novamente. Então, o que você testaria nesse caso? Que já viria para uma camada mais de funcional, de teste de feature. É saber se de fato aquela tua tela, por exemplo, de filtro, vamos pensar assim, se ela está realmente indicando que o filtro está funcionando corretamente. Então, por exemplo, eu acessaria a tela via teste, eu verificaria se as informações existem naquela tela e assim por diante. Agora, claro que se você tem seu código, se você tem suas unidades que não fazem parte do framework, mas fazem parte do teu código e do teu domínio, aí realmente você já vai testar de forma mais unitária esses seus códigos que fazem parte da tua regra de negócio, que compõe todo o meio para chegar nessa regra de negócio, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você cria uma classe para realizar algum processo de export, por exemplo. Aí você já poderia fazer testes mais focados nessa classe, nesse serviço e assim por diante, tá bom? Mas coisas que já vem testado, coisas que já são do framework, não faz sentido você testar novamente. Mas faz sentido você testar a tua feature usando aqueles recursos, tá? Para ver se ela realmente está indo do jeito que você espera que ela caminhe, tá bom? Então aqui a gente vai focar basicamente nesses testes de feature. E se a gente entrar nesse example test, normalmente os testes eles vão estender de uma classe test case que traz todo o aparato para que o runner do teste execute os testes e chame esses métodos corretamente para que o teste que você escreveu seja executado. E aí você vai ter, no test case, você vai ter métodos para configurar algo antes de todos os testes e algo depois, para configurar algo no início da execução dos testes, para executar algo entre cada teste. Então você vai ter tudo isso. As assertions também você vai encontrar nesse test case. Normalmente as assertions elas vão te servir para fazer a confirmação daqueles retornos. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro teste, a gente faz uma requisição aqui do tipo get para a rota principal e a gente faz uma assertion para saber se o status ele é 200. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o retorno dessa requisição vier para a variável response, a gente vai pegar dela mesmo e vai verificar o status que foi retornado é 200. Se for comprovado que sim, esse teste passou para a gente, tá bom? Uma característica aqui também da parte de testes é toda classe de teste ela vai ter um sufixo teste. Isso vai fazer parte aqui do runner do teste para que ele possa identificar que essa é uma classe de teste. E os teus métodos da classe de teste eles vão ter um prefixo teste, tá bom? Você tem duas formas de escrever esses métodos, que é ou com underline separando cada palavra ou usando camel case, tá bom? Aqui normalmente o pessoal do Laravel gosta dessa convenção de usar com underline aqui, que se não me engano é snack case aqui. Se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários à vontade, tá bom? Então só antes da gente continuar aqui com essa parte dos testes, deixa eu só fazer aqui rapidamente um sail up -d. Nesse caso deixo eu ir aqui pelo vendor mesmo, vendor bin sail up -d. Eu não tenho alias aqui para o sail, eu não fiz nesse Ubuntu, eu acredito. Por isso que ele deu o erro ali acima, tá? Eu vou cortar essa parte para ele quando eu concluir aqui o levantar da nossa infra pra gente já continuar, tá bom? Beleza? Ele tinha encrencado aqui com o MySQL que eu tinha na porta 3306, já finalizei, já iniciou normalmente. E aí eu posso rapidamente aqui, ó, vir aqui em Sail Artisan. Deixa eu só setar esse alias temporário aqui pra gente não ficar perdendo tempo. Então, vendor bin sail. Beleza, então se eu executar aqui um sail artisan teste, eu já vou conseguir rodar a minha suíte de teste normalmente, com base nos dois testes que nós temos ali, base de exemplo, o teste de feature e um teste, no caso teste de feature e um teste unitário. Aqui é bem importante te mostrar que é o seguinte, você vai ter um feedback bem visual dos testes que estão passando e dos testes que estão falhando. Isso vai te dar uma visualização e uma facilidade de ir no teste em questão e
verificar se está tudo ocorrendo normalmente. Até porque quando um teste ele vai falhar, é porque aquele fluxo que você está testando não está retornando o que você está esperando. Tá? Normalmente é isso. Ou dentro do fluxo da implementação tem algo que está lançando uma exception. Normalmente é mostrado aqui no terminal. Tá bom? Então aqui é bem importante, a gente vai usar bastante esse run, essa switch para rodar os testes, e você vai entender com calma à medida que cada aula for passando, tá bom? Mas aqui basicamente é o que a gente consegue já executar os testes aqui dentro do Laravel, tá? Então a gente tem um subcomando do Artisan que já facilita rodar essa suite de testes pra gente. Então eu vou aqui no PHP Storm. Então voltando aqui, o teste de feature ele basicamente vai testar de fato se aquela feature está indo como esperado, tá bom? E aí no final das contas o teste acaba virando uma comprovação que aquela feature, dentro do que foi testado, dentro do comportamento que foi testado, ela está indo como esperado, tá? Então, só para a gente dar uma olhada aqui também nessa parte dos unit tests, você vai perceber que ele só traz para a gente aqui um assert true, tá? Porque nesse caso você vai testar a unidade da tua classe, por exemplo, que é o mínimo ali, a mínima parte dela. Então, normalmente, o que é proposto pelos métodos, que é o que representa a ação daquele objeto, né? Você vai testando aqui e verificando se para o sucesso e para a falha nos inputs daquela execução, se tudo está ocorrendo bem por meio do teste, tá? Então aqui você não vai ver aqui você não vê uma requisição sendo feita, porque não é o caso, não é o foco de um teste unitário. Tudo que for extra em um teste unitário, por exemplo, vamos imaginar que você está testando um repositório e você precisa, por exemplo, de uma instância do model. Esse model em um teste unitário, como é algo que não faz parte diretamente do teu teste aqui, mas ele é dependente disso, tá? Você não passaria essa dependência real, você já mocaria isso, você já pegaria algo fake para que teu teste possa fluir corretamente, testando o mínimo possível, tá? Então, normalmente, quando você tiver em testes unitários, tudo que for de dependência, tudo que for de necessidade para aquela execução, normalmente isso é mocado, tá? É usado fakes para poder fazer esse trabalho de passar as dependências para que aquele teu teste possa seguir corretamente e você testar realmente a unidade naquele momento, tá bom? Já num teste de feature, já em testes funcionais, não, você vai testar de fato a funcionalidade e normalmente em alguns casos isso pode demorar mais que o normal, tá bom? Então voltando aqui, vamos já fazer o seguinte. As configurações da nossa suite de testes, como os testes aqui, eles são feitos pelo framework PHP Unit, tá bom? A gente vai ter um arquivo phpunit.xml na raiz do projeto, indicando como a suite de testes vai funcionar, o que vai ser utilizado na parte de code coverage e, nesse caso aqui, o que nós temos de variáveis de ambiente nesse environment de teste. Então, o primeiro ponto que eu quero modificar aqui é o seguinte, eu vou manter esse DB Database, mas eu vou colocar aqui ele memory, vou fazer aqui um Ctrl D para duplicar e vou colocar aqui um DB underline connection e vou usar o SQLite para a gente poder agilizar o nosso processo de teste. Tá bom? Então, beleza, é o que eu preciso aqui. Lembrando que o environment, na parte de teste, ele vai ser realmente testing, tá bom? Então, tudo aqui são os environments para o ambiente de teste, tá? Normalmente você vai ter, por exemplo, para a parte de kill, você vai ter um kill fake. Para a parte do storage, você também pode fazer um storage fake para poder escrever teus testes ali, sem necessariamente carregar toda aquela parte que você necessita, tá? Só alguns pontos a mais aqui comentando no Laravel. Então, feita essa modificação, tá? Eu vou usar o SQLite na parte de teste e vou usar o banco em memória para a gente ter uma agilidade a mais aqui nesses testes, tá bom? Vou fechar aqui. Vamos, primeiramente, criar uma classe de teste aqui para a gente. Então, deixa eu só limpar aqui minha tela. Sail artisan make test.
E eu vou criar aqui uma pasta API e vou criar dentro dela, por exemplo, Books Controller. Vou até fazer... eu vou fazer pelo controller mesmo, Books Controller Test, tá bom? Então lembrando que as classes de teste tem o sufixo teste no nome da classe, tá? Então ela foi criada com sucesso pra gente. Se você quiser criar, por exemplo, uma classe para um teste unitário, você vai ter que passar a flag ---- e unit, tá bom? Por padrão, do jeito que eu criei aqui, ele vai criar para mim, um teste de feature, tá? Então, ó, em feature aqui, a gente já teve a pasta API e a nossa classe está aqui, tá? Books Controller Test, ela vem basicamente com a mesma estrutura da example, se você parar para pensar, tá bom? E aí eu vou escrever nosso primeiro caso de teste aqui. Então, teste. Deixa eu colocar aqui Books Endpoint Get. Eu vou colocar esse nome bem significativo, tá? Então, teste Books Endpoint Get. Ou Get Endpoint, acho que fica mais expressivo. Então, se a gente vier aqui no nosso terminal, eu vou executar o comando aqui teste. Aí você já percebe que nosso Books Controller Test já está fazendo parte da suíte de execução dos testes, tá? Lembrando que, voltando agora ao pensamento do TDD, né? São muitas nuances, tá bom? Então, se você puder ver com mais calma ainda esse vídeo, melhor ainda, tá? Aqui, pessoal, no TDD, quando a gente está começando, a gente acaba escrevendo os testes num caminho que a gente chama de baby steps. Isso normalmente é feito quando você está realmente no começo. E o que seriam baby steps? É você, de fato, escrever o teste com o TDD. Ele vai falhar no primeiro momento. Se você sabendo disso, você vai e executa, ele vai quebrar, tá? Depois você escreve a implementação mínima para passar. Aí você vem na sua suíte novamente aqui no terminal e executa essa suíte de teste. Viu que o teste passou, aí você volta lá para a implementação e faz a implementação correta ou refatora para melhorar o código. Vem e testa novamente, tá? E aí você vai repetindo esses baby steps ou passos de bebê enquanto você está no começo, tá bom? No futuro, você normalmente vai acabar agilizando mais esses passos, né? Você provavelmente vai escrever o teste, você escreve uma implementação já quase no ponto. Claro que todo o código sempre dá para melhorar sempre, tá? À medida que você vai escrevendo mais, você vai incluindo possibilidade de bugs, então você tem que cobrir tudo com o teste e você vai agir um pouco mais rápido. Mas no início, normalmente a gente segue esses baby steps. Então, o TDD, novamente, você vai pensar primeiro na implementação, tá? Como ela vai funcionar na API da implementação, naquela interface de utilização dela. Você vai escrever esse código de teste, você vai falhar no primeiro momento, depois você escreve a implementação, o mínimo para passar, aí você vem, passa, depois você vai e refatora e continua fazendo esse ciclo, tá? E sempre garantindo o teste passando, tá bom? E TDD, no caso, é Test Driven Development, desenvolvimento guiado por testes, tá? Ou dirigido por testes, qualquer coisa assim. Então você vai escrever sempre os seus testes primeiro para depois fazer a implementação, tá bom? Então, TDD, ele é essa filosofia, ele é essa forma de você trabalhar. Nando, se eu posso fazer os testes depois? Pode, sem nenhum problema. Já existiu várias discussões quanto a isso, mas você pode sim fazer os testes depois e garantir que eles vão estar passando e garantir que eles vão estar testando o real propósito daquela implementação, tá? Então, beleza, vamos fazer aqui continuar nossos approaches aqui para os testes iniciais. Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos aqui no PHP Storm. Primeiramente, eu vou fazer aqui um get JSON, tá? A gente já tem esse método aqui pra gente que facilita a busca desse JSON lá da nossa API. E vou mandar aqui, ó, para API /books. Então, vou fazer uma requisição para pegar todos os livros
E vou fazer já essa assertion para a gente ter aqui um 200, vou manter isso. Vou verificar também um assert JSON count e vamos verificar se eu tenho 3 resultados nesse retorno, tá? Dessa nossa API. Depois a gente incrementa mais um pouco de assertions para a gente garantir o mínimo que a gente quer para esse endpoint no retorno dele, na execução dele, para saber se está tudo ok, tá bom? Então eu espero que ao acessar o meu endpoint books com o método get, eu tenha um assertion, um status 200, indicando que foi tudo ok, retornou tudo certo, e eu quero também ter a certeza que eu vou ter 3 livros sendo retornados nesse endpoint, tá bom? Se eu vier aqui no terminal e fizer um say artisan test, ó, eu já vou ter aqui o meu teste falhando, tá? Então é bem visual pra gente, e as indicações do porquê falhou. Então eu esperava uma resposta 200, mas recebi 404. Beleza? Não tem a implementação ainda desse endpoint. E basicamente esse foi o erro aqui, então ele já marcou como falha, porque realmente falhou aqui, não tem nem por que continuar a outra session, tá? Então, ó, visualmente aqui também já facilita onde foi que ele parou, onde deu erro para a gente de session, tá? Então qual é o mínimo para esse endpoint passar aqui pra gente? A gente vir aqui, pega PHP Artisan, só limpar a tela aqui. Opa, say artisan make controller e vou colocar ele aqui na pasta API também para representar corretamente como está a estrutura de teste. Eu vou chamar aqui de books controller, porque isso aqui já vai ser a implementação de fato para a gente. Então ele foi criado com sucesso. O mínimo que eu preciso, vou clicar 2 vezes Shift aqui e vou abrir aqui o meu Books Controller. O mínimo que eu preciso vou criar aqui um index, tá? Opa. E vou retornar aqui para mim um response JSON e vou colocar 3 casas aqui pra gente. Vazio mesmo, tá? Vamos verificar se ele vai... Eu posso até fazer o seguinte, eu posso segurar Alt e clicar aqui dentro de cada um, colocar aqui a ID e um asterisco aqui, tá bom? Aí eu vou só mudar aqui 1, 2, 3. Percebe que eu não estou nem fazendo nada com banco, não estou nem mandando nada para banco, eu só quero que passe, eu quero o mínimo para passar. Então, feito isso, eu vou em Shift novamente, eu vou abrir aqui o arquivo API. Lembrando que aqui, ó, a gente está num passo em que você tem que ter a maleabilidade com o framework. Então, se você já, por exemplo, já trabalha com API REST, você vai saber que os endpoints de API REST já tem um arquivo em rotas para eles e eles prefixam a palavra API antes. Então, eu vou colocar aqui, ó, route get books e vou apontar ali para o meu books controller no método index, tá bom? Então, feito isso, para a gente ao mínimo para passar. Então, eu já tenho a rota API/books, lembrando que esse arquivo de rotas ele prefixa o API e ele já retorna um JSON com 3 casas, tá? Então vamos lá, rodar a suíte de teste para garantir se isso funciona mesmo. Opa, acabei executando o mesmo comando, o teste. Beleza, passou pra gente. Então o que eu escrevi de teste ali, já existe a implementação mínima para aquilo. Então o que eu fiz? Eu quero que, voltando para o código aqui, ao acessarmos API Books, eu quero que a gente tenha um assert status 200, ou seja, um status code 200, beleza? E eu quero que esse JSON, ele tenha, o retorno dele seja 3. Não, mas esse 3 vem da onde?
Aí aqui vai entrar o que você está testando. Então, por exemplo, se tu cadastrou 10 livros, esse count seria 10, porque tu sabe que cadastrou 10, então a tua API, como busca esses dados, ela tem que retornar 10 pra gente, tá? Então isso aqui é bem importante de você atentar. Agora vamos só complicar um pouco mais essa parte, para a gente poder finalizar essa primeira aula aqui. Vamos primeiramente usar banco de dados para fazer a busca dos livros e fazer também a geração desses livros aqui e fazendo tudo em baby steps, tá? Então fazer com calma para que a gente vá corrigindo os testes para que ele passe e a gente entenda com calma o que está acontecendo, tá bom? Eu vou deixar o teste como está aqui e vou partir para o seguinte. Eu quero trabalhar agora com banco de dados no teste, tá? Para esse get aqui, porque eu ainda não tenho os endpoints de criação, atualização, tá? Para mim poder ter insumo para poder continuar os gets, né? Então eu vou trabalhar com banco de dados aqui nesse endpoint para gerar algumas coisas na base e a gente tem insumo para recuperar. Então, se a gente vier aqui nos uses, a gente vai ter uma trait aqui, refresh database, tá? Que a gente pode utilizar para usar os bancos de dados durante os testes, tá? Simplificando aqui. Então ela já vem aqui acima para a gente. Só que eu preciso ter o banco de dados, eu preciso gerar algumas coisas no banco de dados. Ela vai permitir fazer o refresh na base toda vez que os testes forem executados. Então isso já facilita. Mas para isso eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter os insumos que vão ser necessários para executar as coisas. Ou seja, eu tenho que ter a migração que vai ser executada para criar aquela base de livros e eu tenho que ter uma factory, que é o que eu vou usar para alimentar os dados na base de forma a ter esses dados para fazer o teste. Correto? Então, se eu chegar aqui, eu vou gerar os meus dados. Então, por exemplo, books é igual a book factory. Tá? Vou criar aqui, por exemplo, 3 livros. Tá? Eu vou importar já esse livro aqui, então app models book. Lembra que aqui ele já vai dar erro porque não existe a classe. Então aqui eu já sei. Eu vou criar uma classe, tá? Então vamos aqui no terminal. Nessa aqui eu já sei que vai dar erro, então já vou adiantando. Então eu vou criar uma classe model book. Então sem o artisan make model, tá? Vou criar aqui o model book e já vou aproveitar e criar ele com uma migration com uma factory. Já vão ser os insumos para a gente poder ter as gerações corretas, tá? Então beleza, ele já vai criando aqui pra gente. Criou já. Se eu vier aqui no meu PHP Storm e usar minha trait refresh database e vier aqui no terminal e executar os meus testes, eu vou só limpar aqui para a gente ter mais espaço na tela. Vou executar a suíte de teste. Tá, vamos esperar aqui. Ó, ele continua passando aqui, mas lembra que a gente está usando agora o banco de dados no environment de teste, que é usando SQLite em memória. Então o que eu vou fazer? Como a gente está testando de fato o endpoint da API, eu preciso fazer com que a API agora retorne os dados reais do banco para que a gente possa fazer as accessions, tá bom? Então vamos partir para isso agora. Aqui eu vou só fazer um DD aqui para você ver em response. Opa, deixa eu colocar aqui abaixo, só para a gente verificar. Response no base response para gente, tá? Se eu fizer o teste e rodar o teste agora, ele vai retornar exatamente o que a gente tem aqui. Eu não quero ver isso porque a gente já sabe que isso está sendo retornado de fato. Mas, o que eu vou fazer? Eu quero que a gente comece a usar de fato agora os dados gerados do banco, tá? Então, gerei aqui os dados no banco, faço uma busca lá no endpoint, eu tenho que ver esses 3 dados. Então, para mim ver esses 3 dados, eu estou, por enquanto, fazendo só um count nesse retorno e estou verificando se está tudo ok na requisição, verificando o status code 200, tá bom? Então vamos aqui no controller de fato, eu vou injetar o meu book model aqui, tá bom? E eu vou retornar ele aqui dentro, tá? Existem melhores formas de fazer isso, mas por enquanto
o que a gente precisa. Então, book all, tá? Retornei aqui. Vamos aqui na suíte de teste. Eu vou limpar minha tela. Agora a gente só vai ver o DD do body response, tá? Então, se você perceber, ó, vindo aqui, a gente tem de fato, ó, 3 books nesse array, nessa collection, e está pegando de fato a conexão SQLite. Então, foi criado corretamente, executada a migração, tá? Em memória, mas foi executado por conta daquele refresh database do teste, tá? Que a gente usa da trait do Laravel. E já foi gerado IDs, tá? E created yet, updated yet. Então, para cada um aqui, ó. Então, já temos dados reais mesmo para serem trabalhados. Se eu vier aqui, vou limpar a tela, e continuar o meu teste, rodar só o teste mesmo, normalmente, como a gente vai rodar, a gente agora com dados reais, vamos verificar se esses 2 assertions passam ainda para a gente, tá? Tecnicamente eu não modifiquei nenhum comportamento, eu estou retornando a mesma coisa, só que agora eu alterei para o dado real que vai ser utilizado. Então temos que rodar o teste novamente para ver se vai passar certinho. Beleza, tudo fluiu normalmente apesar dessa modificação. Mas com o JSON eu posso verificar algumas coisas, tá? A gente sabe que nesse books aqui, quando a gente faz um books create, a gente tem um retorno de um array com esses models criados, com as informações deles aqui pra gente. Então já dá pra gente fazer um bate e rebate aqui com esses dados e os dados vindos da API. Então vamos além aqui. Além de testar o status code 200 e se eu tiver o retorno de 3 itens nesse endpoint principal, eu quero fazer algumas assertions a mais. Então vou fazer aqui response assert JSON, tá? Aqui eu vou passar um callable. Então tá, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o assert table JSON, tá? Também vem aqui de teste influent assert table JSON. Isso aqui é bem legal no Laravel. Vou passar aqui como um atributo JSON, nome, né? E eu posso, por exemplo, verificar desse JSON o seguinte. Where type, tá? E vou verificar aqui na primeira linha desse retorno, na chave ID, se eu tenho uma string. Tá bom? Vou verificar também se o título... Na verdade, eu vou verificar o ID como um integer, tá? O restante vai ser basicamente string ou boolean. Eu não vou ter boolean aqui. Então, eu posso ter também uma ISBN aqui também, verificar se é string. E eu quero verificar esses 3. Então, da primeira linha, já que o JSON ele vai só mudar as informações, então vamos ver pelas chaves. Então, na primeira linha do array, eu quero ver se o ID, title e ISBN são o ID do tipo integer e os outros 2 do tipo string, tá? Então, feito isso, eu posso vir aqui na suíte de teste, eu vou limpar minha tela, executar novamente. E aí, nós tivemos aqui uma falha, que é o seguinte, ó. A propriedade, tá, da linha 0, título, não existe. Isso é verdade, porque só tem um ID lá. E aí já vai falhar, porque se ela não existe, ela não vai ser string, tá? Então já falhou pra gente. Então a gente consegue, nesse nível de granularidade aqui no Laravel, fazer esses testes, verificar se está tudo funcionando corretamente, até no nível de tipos de cada linha daquele JSON retornado, tá? Isso é bem interessante, isso facilita muito a vida quando você vai escrever testes nesse nível de granularidade para as assertions, tá bom? Então vamos fazer esse teste passar agora. Como que eu faço ele passar? E aqui já vai ter bastante passos. Vamos abrir primeiramente o nosso... Eu cliquei 2 vezes Shift aqui, vou abrir aqui Books Table, que é a Migration. Para mim ter essas 2 colunas aqui no JSON, eu vou precisar colocar elas no banco. Então vamos aqui. Ó, o ID existe, a criação existe, porque na migração já tem isso, tá?
Então, string title e string ISBN. Tá bom? Então, beleza. Já vamos usar essas duas colunas aqui para nossos livros. Vamos rodar novamente aqui o teste. Eu sei que vai dar uma quebra, mas vamos rodar mesmo assim para você ver, tá? Então, rodamos. E o que vai acontecer agora? Quando ele tentar criar o livro por meio da factory, você vai perceber que vai dar um erro, porque o título ele não pode ser nulo, tá bom? Então, ó, books title, ele não pode ser nulo. O mesmo iria ser por ISBN. Então, agora nas nossas factories eu preciso adicionar dados para geração disso. Então, vou abrir aqui a factory. Então, book factory e title. Eu vou definir aqui sentence. Inclusive, se você, por exemplo, procurou na documentação mais informações sobre factories e não encontrou fácil, é porque realmente factories, elas, além de te auxiliar no desenvolvimento, tá? Elas também servem para te auxiliar no teste, tá bom? Então, a documentação de factories com mais informações você vai encontrar de fato na parte de testes na documentação do Laravel, tá bom? Então, já fica um extra aí. Então, ISBN. Eu tenho no Faker aqui a possibilidade de gerar um ISBN de alguns tipos. Deixa eu só pegar aqui. Colocar esse ISBN 10 aqui, tá bom? Então, beleza. Agora eu defini fakes. Agora, na criação e na execução das factories por meio da suíte de testes, já vou ter as informações e aí a gente já consegue ver se o teste vai passar para a gente mediante essas modificações, tá? Essas alimentações de dados na base. Então, vamos novamente no terminal. Vou limpar a tela. Vou executar os testes. E agora sim, tudo passa para a gente. Então, já consegui ver se eu tenho 3 dados sendo retornados naquele endpoint, se o acerte do status code ele realmente está 200 para indicar que foi tudo ok. Lembrando que status code é bem importante nos retornos dos endpoints da tua API. Dado o sucesso, dado o erro, você vai ter status codes para cada ponto desses. E verifiquei se do JSON, pegando a primeira linha, se o ID, o título e o ISBN tem os tipos de dados esperados. O ID inteiro e os outros 2 string, tá? E aí, para a gente finalizar, vamos, por exemplo, voltar. Vou fechar essa factory, não preciso mais mexer nela agora. A migration também. Vamos fazer mais. Ó, aqui só para você conhecer, essas linhas você pode usar simplesmente um JSON where all type, passar um array aqui, e aí você vai colocando vou já copiar e colar aqui pra gente agilizar. Tá? Então você pode usar somente um método e passar um array tranquilamente. Então vamos rodar a suíte novamente. Tudo certinho, passou tranquilo. E só para a gente conhecer mais aqui dessa parte de assertions de JSON, que facilita muito o retorno dos endpoints, a gente pode verificar aqui, ó, assert JSON e verificar aqui o has all, tá? Passar aqui, ó, se eu tenho o ID na chave 1, o title e o ISBN, tá? Então verificar se realmente retornou corretamente aqui cada chave do JSON, tá? Para cada linha. Então rodando os testes aqui novamente, tudo certinho, tudo passa. Você consegue também nesses testes para respostas JSON verificar o seguinte, ó, JSON where all ou where simplesmente e fazer o mesmo pensamento do where type all type, tá? Vamos fazer aqui por array para agilizar, né?
Então, por exemplo, eu posso receber aqui na minha função anônima os livros, que é o que foram gerados, tá? Eu posso, por exemplo, fazer uma session pegar aqui a primeira linha dessa collection, então book, só para a gente garantir. E aí, por exemplo, verificar aqui, ó, se o ID da primeira linha é igual a book ID, eu vou duplicar aqui para agilizar. Alt J aqui para selecionar os dois, mesmo aqui abaixo. Então eu consigo verificar se na primeira linha bate com os dados que eu inseri na base também, para poder deixar as coisas mais cobertas com teste, mais testadas possíveis, tá? Então, deixa eu ver aqui, limpar minha tela, rodar os meus testes. Beleza, tudo passa pra gente, tudo certinho, tudo funcionando. Se eu chegasse aqui, vamos supor, né, será que isso realmente está funcionando? E eu colocar aqui, por exemplo, 10 no ID do primeiro dado da primeira linha retornada dessa coleção de livros do endpoint que retorna todos os livros, fizer o teste novamente, ó, você vai perceber que ele vai mostrar onde falhou pra gente, tá? Tecnicamente aqui ele marcou aqui abaixo, né? Mas se você perceber, ó, ele vai falar aqui para mim, ó, a propriedade ID, ela não faz match com o valor esperado. Então a session falhou, esperava 1, por exemplo, e passou 10, né? Foi 10 foi informado. Então aqui é importante até você entender que o JSON retornado da requisição via teste pelo getJSON, ele está aqui em response. E todas as sessions que eu estou fazendo match para verificar se está tudo certo, ele faz em cima desses dados realmente retornados, tá bom? Então aqui realmente está testando a funcionalidade do endpoint principal de livros, tá? E aí aqui a gente de fato testa a feature, a funcionalidade, no nosso caso aqui, um endpoint de um recurso de livros, tá? Então é isso, aqui a gente já teve os primeiros contatos, você percebe que essa interface de testes em cima de JSON, elas são bem interessantes, porque te dá uma fluidez, realmente é um Fluent JSON Interface para testes, tá? E aqui basicamente eu já mostrei muito do que a gente repetiria em um teste de um endpoint de um livro único, tá? Que a gente vai fazer nas próximas aulas. Mas basicamente o que eu quero que você entenda aqui deixa eu só corrigir o nome desse teste aqui, endpoint, é que a gente está testando aqui realmente o funcionamento do endpoint e não algo mínimo que gera aquele endpoint, tá? E aí isso se encaixa realmente em um teste de feature dentro do framework, onde a gente faz o passo a passo, requisitando o endpoint, recebendo essa massa de resposta, eu vou fazer os asserts em cima disso para verificar se lá está retornando exatamente o que eu espero aqui. Com isso a gente garante que se está tudo passando dentro do que eu especifiquei para o funcionamento daquele endpoint, nosso teste passa, baseado nas assertions que nos permitem chegar nesse garantidor da funcionalidade daquele endpoint específico para o momento, tá? Então, no caso, o teste em si, ele tem que testar uma parte, tá? Uma funcionalidade nesse momento aqui. Então, a gente já tem, só nesse primeiro momento, já trabalha com o banco, faz uma requisição para que a gente possa verificar se esses dados do banco estão lá para poder fazer os assertions aqui. A gente verifica se realmente está retornando 3 livros, verifica se o status code está ok e parte para fazer os testes em cima do JSON para a gente. Então a gente pode usar esse asset JSON para fazer vários tipos de teste em cima do retorno JSON daquele endpoint. Eu verifiquei os tipos de cada chave, tá? Da primeira lista especificamente, mas você pode repetir isso para as outras. Eu verifiquei se eu tenho todas as colunas, então
Pegando a primeira linha, eu verifiquei se eu tenho o ID, o title e o ISBN, tá bom? E eu fiz também, além de fazer esses testes mais de estrutura, eu fiz um teste dos valores para verificar se o valor está corretamente retornado ali para a primeira linha, mas você pode repetir para as outras também, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro. E onde que se encaixou o TDD aqui? Se você pensar, tudo que eu implementei foi guiado por ter escrito o teste dessa implementação. Então no primeiro momento sempre vai falhar, até que você escreva o mínimo para passar, até que você refatore e continue esse ciclo para garantir que aquela funcionalidade nesse momento está indo conforme o esperado, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que ele tenha te trazido bons insights e boas informações. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer ponto para colocar, qualquer correção, fique à vontade para usar os comentários, tá? E, claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de deixar o seu like aí no vídeo para dar uma força para o canal, para dar uma força de impulsionamento desse vídeo para mais desenvolvedores que anseiam aprender testes nesse momento de features dentro do framework Laravel, que é um dos frameworks mais utilizados no mercado hoje, tá bom? Então, um forte abraço, sucesso e nos vemos na segunda parte dessa série aqui no canal da Code Experts. Até mais.